Olá, meu povo do sexto aninho. Eu sou o professor Aldemir Malveira, de matemática. Vejamos o que temos para hoje. Aula 46, objeto de conhecimento, desigualdade numérica. Detalhamento, problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Vamos à nossa aula. A questão que nós vamos abordar, ela significa o seguinte: uma fração eu sempre consigo dividir em partes iguais ou em partes diferentes? Veja a pergunta: partes iguais ou partes diferentes? Respondendo, eu posso dividir em partes iguais, mas eu também posso dividir em partes diferentes. Vamos ver exatamente como tratar a questão da divisão, certo? Ou uma partição de um todo em duas partes iguais ou mais. Vejamos, então, para nós dividirmos uma partição em duas partes desiguais, se faz a seguinte pergunta: olha, sempre eu consigo partilhar em pedaços iguais? Bom, consigo sim, né? Mas não é sempre. Então vejamos aí essa situação. Olha, imagine que você tem R$ 50 e quer dividir entre duas pessoas. Ora, se eu tenho R$ 50 e quero dividir entre duas pessoas, então basta dividir por 2, né? Esses R$ 50 e automaticamente R$ 25 vai para cada pessoa. Mas eu também poderia dividir esses R$ 50, né, de maneira proporcional, e essa proporcionalidade sendo diferente. Então, assim, dividir um todo em partes desiguais significa dividir algo em pedaços ou porções que são do mesmo tamanho. E isso pode ser feito de várias maneiras, dependendo da situação e das necessidades envolvidas. Então, vejamos o seguinte: como dividir, certo, em partes desiguais. Beleza? Então, para dividirmos em partes desiguais, nós poderemos ter a seguinte situação. Vejamos esse vídeo. Prestem atenção nesse vídeo. Em um dia especial, as irmãs Paula e Laura decidiram dar um presente inesquecível para a mãe. Um perfume que ela sempre sonhou. Mas o perfume era caro, custava R$ 510. Como as duas queriam contribuir, combinaram que Paula pagaria o dobro do que Laura. Laura, vamos dividir o valor do perfume? Eu pago o dobro do que você pagar. Assim a gente compra juntas. Que ótima ideia, Paula! Assim a gente consegue dar esse presente tão especial para a mamãe. Com quanto eu irei contribuir? Quanto eu irei pagar? E eu? Com quanto irei contribuir? Quanto eu irei pagar? Muito bem, certo? Esse vídeo ele retratou que duas irmãs gostariam de comprar um perfume de presente, mas sabendo do valor do presente ou sabendo o valor do perfume que elas gostariam de comprar, uma não ia conseguir a metade, certo, desse valor. Ela tinha só um quantitativo e a outra automaticamente deveria ter mais a contribuir com esse presente do que a primeira irmã. Então, é isso que é dividir em partes desiguais. Olha essa situação bem retratada, né? Gostariam de comprar um presente, porém, uma tinha só um pedaço do dinheiro, então a outra tinha que arcar com mais dinheiro. É isso que significa dividir em partes desiguais. Então, nessa situação, nós temos o seguinte: olha, o perfume custa 510 e as irmãs combinaram, né? Uma se chamava Paula, que Paula iria pagar o dobro do valor,
que a Laura vai contribuir. Ou seja, a Laura ia entrar com uma parte e a Paula iria entrar com o dobro para então elas poderem comprar este perfume. Então, vejamos a situação. Olha, como que você pode estruturar esta situação matematicamente. Então, você pode estruturar essa situação matematicamente desse jeito. Olha, então, nós temos uma parte, certo? E a outra, o dobro dessas partes. É claro que, ao somarmos, né, essas duas partes aqui, você, então, teria o valor para comprar o presente. Então, na realidade, como é que você pode tratar isso aí? Então, o que você deve fazer? Você deve saber, primeiramente, em quantas partes o todo vai ser dividido. Então, esse todo aí, ele foi dividido em 3 partes. Então, é isso que você deverá exatamente saber quanto é cada parte. Para você saber quanto é cada parte, você vai pegar o valor e vai dividir por 3, certo? Por que 3? Olha, porque a primeira irmã, ela vai contribuir com uma parte. E a segunda irmã, 2 vezes. Então, por isso que deu 3. Então, vamos pegar este valor aqui e dividir exatamente pela soma, a soma das partes, que é 3. Então, vamos executar essa conta, olha lá. Essa conta aqui, lembrando aqui que nós temos, olha, está 510, vamos corrigir isso aqui. Este perfume, ele custa exatamente 510. E aqui está aparecendo 570. Então, ó, não é 510, beleza? Então, vamos lá. 510 dividido por 3. Então, observe que aqui nós temos o algoritmo da divisão. E nesse algoritmo da divisão, certo? Nós temos o seguinte, 510 dividido por 3. Primeiro vamos baixar 5. 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 é 3. E aí eu vou subtrair de 5, fica 2. Baixa, vamos baixar o próximo número, que é 1. Então, 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. Aí, 21 menos 21 dá 0, baixa outro 0, esse 0 sobe. Portanto, olha, se nós já temos, então, quanto é cada parte. Olha, cada parte corresponde a 170. Olha, 170 mais 170 mais 170. Olha, está aqui as 3 partes. De onde veio? Olha, veio exatamente daqui. Ó. Então, por aqui, nós já podemos, então, saber quanto vai caber para cada uma nesse presente, certo? A primeira irmã, então, né, que é a primeira parte, olha, a primeira irmã, que ela se chamava, como é que a irmã se chamava? A irmã se chamava Paula, olha. Paula vai pagar o dobro e Laura vai contribuir, ou seja, as irmãs Paula e Laura, beleza? Então, são essas. Então, uma lá, ó. Uma eu já sei que vai pagar 170 e a outra vai pagar o dobro exatamente deste valor. Perfeito? Então, vamos continuar estruturando, olha lá. Então, foi dividido, né? Já sabendo que a primeira vai contribuir somente com uma parte, e essa parte, então, foi de 170, no caso, Laura. E tudo que sobrar, que é o dobro disso, quem vai contribuir é a Paula. Então, como é que você faz? Pega os 170 e vai multiplicar por 2, porque era o dobro, né? Por que aparece a multiplicação por 2? Porque eu tinha, olha, uma parte, certo? Mais o dobro. Ó, o dobro da outra parte. Por isso que, então, olha, você vai pegar esse 170 e multiplicar por 2. Então, realizando a conta, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 7 são 14, vai em 1, ó. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Ou seja, então pronto, olha lá. A primeira irmã, né, ela entra com 170 e a segunda irmã
como é o dobro, ela vai entrar com 340. Beleza? Então tá aí, olha, nós vimos nessa situação de o simples ato de comprar um presente que custava 510, certo? Ele foi dividido em partes desiguais. Mas para nós chegarmos a checar, certo, se o problema está totalmente certo, nós primeiro dividimos, tínhamos que saber em quantas partes esse valor foi dividido. Então, voltando, esse valor ele foi dividido em 3 partes, descobrimos e depois nós estruturamos, sabendo quem ia pagar menos e quem ia pagar o dobro dessa situação. Beleza? Então, portanto, olha aí, Paula entrou, como ela ia pagar o dobro, ela entrou com o valor de 340 reais. E dessa forma elas conseguiram comprar o presente, o perfume que elas combinaram, que era exatamente de 510 reais. Beleza? Então é dessa forma que você precisa estruturar, né? Então, como é que se faz? Olha, um outro exemplo, dividindo um todo em partes desiguais. Então, vamos a mais uma situação do nosso dia a dia. Imagine que seu pai tem 80 bombons. Então, ele tem 80 bombons, beleza? E quer dividir entre você e seu irmão. Então, está envolvendo 2 pessoas. De modo que você fique com uma parte, Então, você vai ficar com uma parte e seu irmão vai ficar com 3 vezes mais do que você. Beleza? Então, a gente pode ter uma ideia de forma, inclusive, até que você veja de forma mais concreta como é que isso vai se processar, né? A situação, ela está envolvendo, olha, você, né? E o seu irmão, beleza? Você vai ficar com uma parte, né? Vou escrever aqui em algarismo romano, e seu irmão vai ficar com 3 partes. Então, nós poderíamos exatamente estruturar o problema desse jeito, olha. Está aqui você, olha aí, você, porque são partes, então aqui eu tenho pedaços, e o seu irmão com 3. Então, aqui, seu irmão, parte do seu irmão, parte do seu irmão, beleza? Parte do seu irmão. Isso para você também entender de forma mais, digamos, concreta. Olha lá. Você, uma parte, aqui, a tua parte, e todas essas outras interligadas aqui, olha lá, corresponde às 3 partes de quem? Que corresponde ao teu irmão. Beleza? Olha aí. É um outro jeito de você tratar o problema. Você pode estruturar também desse jeito, né? Já que para você dividir um todo em partes desiguais, você precisa saber em quantas partes vai caber para cada pedaço, para cada pessoa e assim sucessivamente. Como aqui, né? Eu estou estruturando. Olha. Estruturei o quadrinho em preto, chamei de você, e que corresponde a uma parte, e as outras aqui em roxo, que o seu irmão, que são 3 partes. Tranquilo? Então, muito bem. Né? Agora vamos voltar aqui. Como é que fica isso? O que eu quero dividir? Eu quero dividir 80 bombons. Então, se eu quero dividir 80 bombons, então vamos lá. Eu tenho, na realidade, a seguinte situação, olha. Como é que eu vou fazer essa conta? Está aqui você, né, com uma parte, né, e o seu irmão
com quantas partes, como nós vimos? Seu irmão com 3 partes, né? Então, na realidade, ó, quantas partes eu tenho? Eu tenho 4 partes. Beleza? Então, você vai pegar o valor que era o quê? Ó, 80 e vai dividir por 4. Ó, então, vamos dividir 80 por 4. Dividindo 80 por 4, vamos baixar o 8. 8 dividido por 4 vai me dar 2. 2 vezes 4 é 8. Vem para cá, isso dá 0. Ó. Vamos baixar o outro 0, esse 0 sobe. Então, aqui eu tenho o valor de cada parte. Olha. Então, se nós fôssemos exatamente estruturar, né, naquele quadradinho que eu botei, está aqui os quadradinhos, ó. Como é que vai ficar? Para você também pode estruturar exatamente desse jeito. Olha, você, ó, 20, né? E seu irmão, 20, 20 e 20. Beleza, meu povo? Então, aqui tá você, olha, aqui era uma parte só, tá aqui, ó. E o seu irmão com as 3 partes que estão aqui em vermelho. Então, como é que ficou essa divisão? Ó, você vai ficar com 20 bombons e o seu irmão vai ficar com 60. Ó. Você com 20 e seu irmão, ó, seu irmão vai ficar com 60. Beleza, meu povo? Então, é importante que você saiba exatamente estruturar, né? Você tem que entender, ao realizar a leitura, já que você vai dividir em partes iguais, você tem que saber qual é a parte que cabe a cada pessoa ou a cada situação. Aí você soma, né? Somou, beleza. Então, você vai pegar esse todo e vai dividir pelo quantitativo. Dividir pelo quantitativo, você vai saber quanto é que vai caber para cada um. Então, você pode estruturar exatamente desse jeito. Beleza, meu povo? Vamos continuar. Ó. Então, ainda dividindo um todo em partes desiguais. Ó. A idade da avó de Mateus, ó, a idade da avó de Mateus é 4 vezes maior que a sua idade. Ó. Sabendo que a soma entre as idades de cada um é igual a 115, responda qual é a idade de Laura, né? E qual é a idade do seu avô. Então, está aí a situação envolvendo o avô, né? E agora está sendo perguntado, mas o que nós temos que entender? Olha, que o avô lá de Mateus é 4 vezes maior. Então, aí eu já tenho o quê? Eu já tenho 4 partes. Do que quem? A sua. Então, a sua vai lá mais uma. E o que eu sei? Eu sei que a soma dessas partes vai ter que dar 115. Então, vejamos aqui a situação. Olha. Então, eu tenho uma parte, você chama de parte, né, que é exatamente a sua idade, e as outras 4 partes, que é a do avô. Isso aqui é igual a quanto, meu povo? É igual a 115, olha. Então, na realidade, olha, você tem que saber quantas partes eu vou ter que dividir. Está aqui, ó. Uma que é a sua e mais 4, olha, que era a situação da idade, né? Mais 4 partes. Beleza? Deixa eu botar aqui em romano. Ó. Então, o total aqui vai ser o quê? O total aqui eu tenho 4 partes, beleza? Tá aqui, ó. 4 partes. Então, total, 5 partes. Então, você vai pegar e vai
dividir os 115 por quanto, meu povo? Vai dividir por 5. Então, dividindo por 5, vamos ver como é que fica essa situação aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu tenho meus 115, né? Dividido por 5. Que era a tua idade mais 4 vezes isso. Então, portanto, por isso que deu 5. Então, lá vem, ó. 11 dividido por 5. Isso aqui vai me dar o quanto? Isso aqui vai me dar 2, ó. 2 vezes 5, 10. Sobra 1, baixa 1, né? Então, baixa o 5. Temos 15 dividido por 5, vai me dar 3. 5 vezes 3 dá 15. Beleza? 0. Então, tá aqui, ó. Descobri o quê? A tua idade, você, né? Olha, a primeira parte, então eu já sei que é, ó, 23 aninhos. 23 anos. Então, o que que sobrou para a outra? Não eram 5? Se eram 5, estão faltando 4. Então, o restante que está exatamente faltando, né, que eram os 4, vai ser, ó, 23 mais 23 mais 23 e mais 23. Então tá aqui, ó, as 4 partes e aqui uma parte. Somando isso dá 5. Então você já descobriu a idade de um. Para descobrir então a idade do avô, basta que você some esses 4 pedaços. Beleza? Então é dessa forma, tá aqui, ó. Então, a idade de Mateus, né, 23 anos, e a idade do avô, somando 23 mais 23 com mais 23 com mais 23, dá os 92 anos. Beleza, meu povo? Então, é dessa forma que você tem que estar atento a estruturar o teu problema. Para você estruturar o teu problema, você precisa exatamente disso. Olha, ler o problema primeiramente, você tem que ler, né? Então você tem que saber quem é o todo e a sua respectiva divisão. Depois que você retirar do problema cada pedaço, identificar cada pedaço, você vai pegar o todo e vai dividir exatamente por esse quantitativo. E aí depois você vai particularizar, quer dizer quanto cabe a cada um, para você então fazer a divisão em partes desiguais e saber o quanto dá para cada um. Beleza? Solta um videozinho para o nosso Vamos Exercitar, diretor. No nosso Vamos Exercitar, nós temos a seguinte situação. Olha a situação que nós temos. A cooperativa Frutos da Floresta colheu 600 tucumãs e vai reparti-lo para 2 comunidades. Comunidade A e comunidade B. Ó. Olha só, comunidade A e comunidade B. Qual é o todo? O todo são os 600 tucumãs, né? Beleza, olha. Aí a pergunta que nós temos diante dessa situação, olha, como podemos organizar esta partilha nas seguintes situações? Então, vamos ver as situações. Primeira situação, olha, a comunidade A tem a mesma, ó, a comunidade A tem a mesma quantidade de pessoas que a comunidade B. Então, o que é que isso significa? Significa, né, o seguinte, que eu vou pegar os 600 tucumã e vou dividir por quanto? Por 2, porque já que elas têm a mesma quantidade, então eu vou dividir ao meio, e dividir ao meio
vai exatamente me dar a resposta da primeira situação. Dividindo 600 por 2, olha, dá 3, 3 vezes 2, 6, 0. Baixou um zero aqui. Baixou um zero aqui. Então, olha, a comunidade A na primeira situação vai ficar com 300 e a comunidade B também vai ficar com 300 Tucumã, porque é o mesmo quantitativo de pessoas, quer dizer, um Tucumã para cada pessoa. Então, aqui a pergunta foi, olha lá, dividir um todo em partes iguais, olha, foi essa situação que está aí. Mas, dentro dessa nossa mesma ideia, eu posso saber se quanto vai ficar se essas partes forem diferentes. Então, vejamos a segunda situação. Olha. A segunda situação, ela diz o seguinte, olha, a comunidade A, ó, tem o dobro de pessoas da comunidade B. Ó. Então, como é que vai ficar isso? Olha, a comunidade A, certo? Eu vou chamar de CA. Ó. Ela tem o dobro, então 2 de quê? O dobro de pessoas. De quem, pessoal? Da comunidade B. Ó. Então, a comunidade B, exatamente. Ó, aí aqui é as partes, né? Como se eu estivesse tratando de partes, né? Então, o dobro das partes. É melhor colocar para não confundir. Aqui, o dobro das partes. Dobro da parte é aqui uma parte. Como é que ficaria isso? Como é a situação aí? Ora, a situação aí é que o total continua o mesmo. E o total continuando o mesmo, o total é de 600, né? Então, nós já vimos que, dividindo, certo, os 600, digamos por quanto? Você vai dividir os 600 por 3, porque agora eu tenho duas partes, olha aqui. Está aqui, ó. Ó. Duas partes e uma parte. Então, 600 dividido por 3, olha lá. Então, 600 por 3, 6 por 3 aqui, pessoal. Vai me dar quanto? Vai me dar 2, olha. 2 vezes 3 dá 6, aqui 0, olha. Vou baixar o outro 0 vem para cá. Quando eu baixo, outro 0 vem para cá. Então, eu já sei, olha lá. Quer dizer, se eu fosse dividir isso por 3, cada um ia ficar com 200. Porém, né, eu sei que a comunidade A vai ficar com o dobro. Então, quando isso acontece, ó, 2 vezes quanto? 2 vezes 200, correspondendo isso à comunidade A. Ó. Então, a comunidade A, 2 vezes 200, ela vai ficar com 400. Beleza? Ora, eu não tinha 600, então o que sobra é da comunidade B. Então, da comunidade B vai ficar com 200. E aí sempre você checa, né? Ora, 400 mais 200, você exatamente vai ter os 600. Uma outra situação dentro da mesma problemática, olha. A comunidade B agora, a comunidade B, ó, tem o triplo da quantidade de pessoas da comunidade A. Ora, se ela tem o triplo não é 3? Então, tem 3 partes da comunidade A. Então, tem uma parte. Então, eu vou ter 3 com mais 1, 4. Então, é como se eu pegasse esses 600 e dividisse por 4. Quando você divide os 600 por 4, que tem que saber as partes. Olha, de onde vem o 3? O 3 vem exatamente daqui, ó. O triplo, ó, da comunidade de pessoas da A. Então, o outro está bem aqui. Então, é como se fosse dividido por 4. Dividindo 600 por 4, ó, para você saber, ó. Então, eu vou ter, ó, 1 vezes 4, sobra 2. Baixa o 0. 20 por 4, dá 5. 5 vezes 4, 20. 0, 0. Ó, 150 está aqui. Ó. Então, uma parte é 150. 150
e as demais, que é o triplo disso, multiplicando 150 por 3, por ser o triplo, vai me dar 450. Portanto, você identificou e repartiu. Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau!